convidado hoje aqui no Jornal 96 é o advogado e presidente estadual do PCdoB, Antenor Roberto. Bom dia, Antenor. Bom dia, Antenor, Diógenes, Noara e todos que fazem aqui a sua equipe e a sua audiência também, quero cumprimentar. A candidatura de Manuela Dávila, que foi deputada federal, é do Rio Grande do Sul, é para valer do PCdoB a presidência da República? É para valer sobre o contexto que nós estamos vivendo. O Brasil está sob escombros, né? Nós vivemos os escombros do arcabouço jurídico da Constituição de 88, que foi atacado. Nós temos hoje até indícios de estado de exceção dentro do processo penal. Em alguns momentos, alguns juristas têm denunciado isso. Nós vivemos os escombros do ataque à parte da seguridade social, que envolve saúde, assistência social e a própria Previdência, agora a nova reforma que está na hora do dia, em que os trabalhadores ficam sem perspectiva. A reforma trabalhista, que reduziu a condição em que os trabalhadores vendem a sua força de trabalho. E vivemos um escombro político que foi implodido o sistema político brasileiro. Então, diante de uma conjuntura dessa, o PCdoB lança a candidatura de Manuela Dávila porque não cabe preposto numa conjuntura dessa. Você precisa falar diretamente para o povo sobre suas ideias, seu programa. Eu até entrego aqui a você o que foi que nós fizemos agora nesse congresso do partido, quer dizer, uma tese bastante arrojada, porque nós estamos vivendo uma afirmação que nós fazemos, é que encerrou-se o ciclo iniciado com a vitória de Lula em 2002. E que ciclo vai se desenvolver agora? Com um viés extremamente conservador, a tendência, e que nós precisamos reunir forças nessa resistência. E a esquerda sozinha não tem força para inverter essa reforma conservadora, essa ofensiva da direita. Nós precisamos encontrar novas parcerias, deslocar força de centro para a gente fazer essa travessia tão penosa no Brasil. Antenor, o PCdoB, desde a redemocratização, sempre acompanhou o PT, né? Principalmente nas eleições vitoriosas do Lula em 2002, a sequência que vai até a eleição da Dilma. O partido quer se afastar e ter uma opção própria para a eleição do ano que vem? E ao apresentar Manuela Dávila, confirma essa tendência? Por isso, porque nem o PT pode nos representar neste momento. O que vai acontecer, digamos, na eleição de 2018 ao final, nós não sabemos, porque já, inclusive, articulações hoje, para se casuisticamente reduzir até os poderes do presidente da República. E nós não podemos ficar refém da ideia de uma candidatura subjúdice de Lula, porque todo esse sistema que foi montado para destruir a liderança de Lula, pode parecer contraditório você acreditar que o reverso disso será a eleição de Lula presidente da República. Então Lula começou a se movimentar o Brasil inteiro e está fazendo grandes movimentos para tentar mostrar, inclusive ao partido dele, de que o nível do confronto é extremamente duro e adverso. Qualquer movimento que nós fazemos, eles respondem com novas restrições. Veja agora a pressa no julgamento de Lula em segunda instância. Então, o partido não poderia ficar preso à ideia de uma candidatura que poderá sequer se concretizar. Particularmente, qual é a sua opinião sobre a possibilidade de candidatura de Lula, dela ser impedida, por exemplo, por uma decisão judicial? O desfecho do golpe que tirou Dilma do poder é de que Lula não poderá ser candidato à presidência da República. Agora, isso não quer dizer que ele não venha a ser, porque para isso precisam acontecer alguns fenômenos. Que fenômeno seria esse? Esse nosso povo adquirir, digamos, um viés extremamente revolucionário. A martirização de Lula transformar, digamos, o país, levar a uma conflagração que nós não estamos vendo de imediato, mas pode surgir no médio e longo prazo. Porque o que está acontecendo agora é que o que era impossível para eles de acreditar que a população entendesse, a população começa a entender que, na verdade, a Lava Jato, com todo o seu discurso de ser uma campanha contra a corrupção, só consegue encontrar corrupção numa personalidade central, num partido específico. E aí o Supremo integrou esse processo todo fazendo cara de paisagem. Cara de paisagem como? Esperou o Eduardo Cunha, onde havia indícios concretos de prática de crime, cortar a cabeça de Dilma para só retirá-lo de cena. E deixa Temer no governo até ele concluir o seu pacote de maldades contra o povo brasileiro. Então, com a justiça integrada a uma estrutura dessa, você acreditar que o passe de Lula vai ser conseguido pela via da legalidade institucional, não. Quer dizer, precisa haver um braço de rua muito forte e, digamos, talvez uma grande contradição que leve o Poder Judiciário, que começa a ser exposto,
É a primeira vez também que na história a gente consegue ver que o Poder Judiciário começa a ser exposto em suas entranhas para o povo. Então, possa ser que o povo, levando a mais compreensão do que é esse Poder Judiciário que nós temos aí, ele possa criar um ambiente em que realmente Lula possa vir. Agora, não está no curto prazo esse cenário. E aí eu digo a você, nós estamos caminhando para uma situação que ou eles vão matar Lula, como historicamente foram feitos desfechos com Getúlio, Juscelino e Jango, ou eles vão prender o Lula, ou vão encontrar um artifício jurídico para impedir Lula de ser candidato. E qual vai ser a reação da população? Então nós não podemos ficar presos a essa engenharia. Nós estamos diante de ficar preso exatamente, o PCdoB então precisa conversar, dizer o seguinte: antes de Lula, nós precisamos discutir por onde a gente sai, qual é a saída para o Brasil que está sob escombros. E aí o PCdoB então preparou sua proposta e tem discutido com vários setores. A candidatura de Manoela é exatamente escolhida porque ela tem uma característica que ela consegue dialogar com uma linguagem sobre as ideias do Partido Comunista de uma forma extremamente contemporânea. É uma parlamentar campeã de votos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, e dialoga muito com a juventude, digamos que é um setor extremamente apático e indiferente à política nos dias de hoje. E onde a gente tem caminhado com o Manoela, a gente tem conseguido o que a gente quer. Abrir um diálogo próprio do PCdoB com a sociedade. O Lula teve, no lançamento da candidatura dela, né, pelo partido, na recente convenção do PCdoB, isso simbolizou o quê? Segundo turno? Ou a possibilidade até do PCdoB recuar e apoiar Lula no primeiro? Como é que está isso aí? Simbolizou o que Lula entendeu. A frente de esquerda é insuficiente para a gente alcançar nossos objetivos. Então, a pluralidade de candidaturas, nesse momento em que ele está sob júdice, é uma forma dessa resistência existir. E a liderança dele só desaparece se ele morrer, digamos assim. Sobre todos os aspectos, ele vai exercer a liderança nessa sucessão de 2018. Claro que eles estão tomando o mecanismo dele, de providência. Agora mesmo estava vendo o Gilmar Mendes querendo criar um novo sistema de voto. Quer dizer, eles estão tentando, porque, a despeito de tudo que fizeram, o setor de direita, o setor mais conservador, não tem uma liderança nacional. Aquele que chega na última casa da rua, na última propriedade rural, né? E que Lula ainda é esse grande interlocutor, mas não será, provavelmente, dentro desse contexto que ele está montando, o candidato. Então, ele foi no nosso Congresso dizer o seguinte: a base social dos partidos não acompanha as direções na mesma velocidade. Então, ele estava preocupado que algum companheiro militante do PT comece a desenvolver a ideia de que a candidatura de Manoela é uma candidatura diversionista, para dividir. E ele vai, com a inteligência própria que ele tem, um poder de comunicação de massa, tem que dizer: pessoal, vamos compreender melhor o quadro político, porque o ataque não é uma candidatura do PCdoB, do PDT, não. Quanto mais crescimento essas correntes tiverem, melhor será o cenário para a gente enfrentar o nosso adversário nas condições em que se apresentar no segundo semestre, de fato, a disputa. Não é? Então, a Manoela vai se posicionando e o PCdoB começa a ter sua liderança própria. E como você disse, a identidade do PCdoB, ela precisa ser vista para além do que nós fizemos, que foi sempre a formação de frente com o PT. O PT tem sua própria identidade, já tem seu próprio colégio eleitoral. Cabe a nós agora procurarmos a nossa identidade eleitoral junto à população. Entendeu? A Lava Jato, o escândalo da Petrobras, é uma realidade, né? A gente vem acompanhando aí há mais de 3 anos. Lula já foi condenado numa das ações penais, responde a mais 4, se eu não me engano, e tem mais 2 inquéritos, né? Todo esse quadro e ele como figura central aí nas acusações de corrupção. Qual é a posição do PCdoB diante de tantas acusações de envolvimento do ex-presidente no caso de corrupção da Petrobras? Nós ainda estamos esperando a prova concreta, não é? Porque... Nada do que foi apresentado... Não, porque essas provas são as provas da inversão do processo penal. Eles primeiro encontraram o tipo penal e agora estão tentando colar no autor, a autoria. Mas, é que eu digo, o tratamento é absolutamente díspare. Nunca encontraram o que eles disseram que Lula fez em termos de dinheiro, de contas secretas. Nos outros eles encontraram, mas esses outros eles não conseguem aplicar, porque agora o Gilmar está fazendo o papel inverso. Gilmar está conduzindo a discussão agora. Gilmar Mendes se tornou o ministro do garantismo constitucional. Só que esse garantismo foi rompido para aplicar sobre o PT, a liderança do PT. Veja que Gilmar agora é o grande porta-voz das garantias, do direito da liberdade, das prisões
cuidadosas. Ele é o grande protagonista. Embora nos votos anteriores dele, quando se tratava das pessoas imputadas, sobretudo do PT, ele tinha um tratamento diferenciado. Então, essa quebra de paradigma... A atuação política dele é muito forte. Ficou né? muito forte. Então, a nossa situação é a seguinte: todos que respondem processo, nós temos que esperar o julgamento final, o trânsito em julgado, todos os recursos exauridos. Lula tem que ter o mesmo direito do que estava previsto na Constituição para todos. Agora, se criou um sistema processual penal específico porque havia um objetivo político. É o que eu digo. Mas do jeito que o senhor fala, né, como dirigente do PCdoB, só vale para o segmento da esquerda a absolvição de Lula. Não. Esse é o único direito aceitável do ponto de vista político. Eu estou falando da questão política. Se você fizer a pesquisa, e como a expertise que você tem no jornalismo, você vai ver que os fatos jornalísticos dirigiram o processo. Tanto é que há juízes hoje, exatamente com a morte do reitor em Santa Catarina, foi que pela primeira vez o Poder Judiciário, a própria OAB, que estava totalmente omissa, agora inclusive tentou se habilitar com legitimidade na questão da destruição das provas ilegais produzidas com relação a Lula. Agora a OAB, depois desses anos todos, ela sabe que envolve um problema de corporação, porque ali destrói a própria prerrogativa do advogado e se vira uma prática, esvazia por demais a função do advogado. Aí a OAB entra agora. Então nós estamos vendo que tudo isso são... No seu entender, a Lava Jato só serviu para fazer o jogo político da direita? Não, a Lava Jato foi instrumentalizada. Não quer dizer... Porque aqui a gente pode fazer um raciocínio lá. O que é a Lava Jato? A Lava Jato é uma grande investigação sobre corrupção, exatamente, sobre corrupção, que teve como origem a Petrobras. Existiu antes, durante e provavelmente continua a existir do ponto de vista do sistema, porque não existe açúcar sem a formiga. Então, o que é que eu digo essa questão da corrupção, se você parar para pensar a Lava Jato? A Lava Jato é a negação do Estado mínimo que eles estão falando. Então, eles pegaram para a população e disseram que nós estamos sob a égide do Estado mínimo. 20 anos de contingenciamento orçamentário. Não, você estava dando uma notícia de descalabro aqui no Valfredo. Isso é a ponta do iceberg do que vai acontecer. Nós estamos caminhando para a barbárie. Então, o Estado mínimo para o povo. Agora, o que a Lava Jato mostrou? Que o empresário que faz esse discurso todinho, esse tipo de empresário, não é todo empresário, que faz o discurso do Estado mínimo, que tem esses prepostos da qualidade que Requião chamou de canalhas e canalhas no Congresso Nacional, eles mostraram que o Estado mínimo é para o trabalhador, porque eles querem o Estado todo para eles. Se apropriam das empresas, escalam executivos para corromper e pagam as propinas para o executivo. Então, o Estado é mínimo para a saúde, educação e segurança, e máximo para eles. Eu tenho duas questões antes da gente encerrar. Primeiro, o seguinte: em 2002 e nas eleições subsequentes, Lula venceu as eleições com apoio da classe média, né? De boa parte da classe média. Pelo visto, nas pesquisas aí, ele perdeu esse apoio de boa parte da classe média. Você acredita que ele pode reconquistar isso antes do fim do processo eleitoral do ano que vem? A pergunta é, por que as pesquisas apontam essa força eleitoral dele crescente? Um recall do governo dele, das eleições anteriores. Esse é que é o problema que foi subestimado. O nosso eleitor ainda é um eleitor dual. Então, o que está acontecendo agora? Mesmo aqueles que jogaram pedra na Geni o tempo todo, essa classe média jogou, vários segmentos, até o trabalhador, os que foram incluídos nos programas, nos governos Lula e Dilma, viraram as costas para o Lula. Mas é essa classe média que vai decidir a eleição e sempre decide. É isso? A pergunta ele terá condições de recuperar, inclusive fala-se até numa nova carta ao povo brasileiro. Se o eleitor brasileiro continuar sendo dual, é isso que vai acontecer. Porque ele começa a comparar como ele era antes e depois. Se você fechar os olhos e pensar como era a sua vida antes e depois desses governos de inclusão, e a classe média se beneficiou sob certos aspectos, embora foi contrariada em muitos, ideologicamente ela se sentiu contrariada em muitos, esse eleitor pode retornar pela dualidade, que é o raciocínio dele. Ele não faz uma abstração complexa. E a falta de liderança também no outro campo. Rapidamente, os planos do PCdoB aqui do estado do Rio Grande do Norte. Há uma definição do que o partido pretende na eleição do ano que vem? Aqui no estado? Sim, precisamos. A nossa ideia é ampliar a bancada de deputado estadual e, claro, que isso você tem que ter a paciência
porque existe esse problema de janela, esse Sim. caso foi criado. Então, nós sabemos e temos que esperar... É abril do ano que vem, né? Abril... Até final de março. Né? Exatamente. Então, digamos, em abril é quando você começa efetivamente a saber o tamanho do exército que você conta. Esse final de semana, nós vamos fazer a nossa reunião, última do ano, exatamente para apresentar um rol de pré-candidatos a deputado federal e estadual. Temos essa liderança do vice-governador Fábio Dantas, que continua conosco, a gente discutiu, inclusive ele foi participar do Congresso conosco, sinalizando a perspectiva de continuar conosco. E temos conversado também até com alguns parlamentares, um parlamentar mais próximo nosso, que a gente tem conversado, sobre a perspectiva também de ingressar no PCdoB. E vivemos esse enfrentamento, esse desgaste próprio da realidade do governo estadual, que está mergulhado numa crise financeira, que é uma crise própria do Estado, mas é uma crise inserida num contexto nacional. Você vê crise de governabilidade diante, inclusive, de uma decisão como o Tribunal de Contas ontem reprovou as contas do governador, e ontem a conversa solta da Assembleia era até de possibilidade de um processo de impeachment. Você acredita nisso? Não, eu acho que você, quando analisou aqui, você como é próprio da sua inteligência, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: a que se viu essa decisão do Tribunal de Contas do Estado como órgão auxiliar do Poder Legislativo? O que você pergunta... Eu só faço uma leitura. É dar mais poder de fogo ao Poder Legislativo, de pressão sobre o Poder Executivo. Isso serve a um servidor público do Poder Executivo, que é quem está pagando as maiores dificuldades dessa crise, porque está endividado, sem perspectiva? A que serve uma decisão como essa de dar aos deputados maior instrumento de pressão sobre o Poder Executivo? É a disputa do duodécimo? O que é isso? Então, eu acho que quando essas medidas são tomadas, até sabendo que é um órgão auxiliar, um órgão técnico de recomendação, para você dar uma dimensão política, exatamente produzir a notícia do impeachment, é uma vulneração do Poder Executivo, do governador. Então, o serviço termina tendo a ser feito, né? É isso aí. Eu queria agradecer ao Antenor Roberto, advogado, presidente estadual do PCdoB, sempre analisando com muita presteza o quadro político, não só local, mas nacional. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Vamos acompanhar os rumos do PCdoB no ano que vem. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês. É isso aí. O Jornal 96 vai ficando por aqui. Tenham todos um bom dia. Eu volto amanhã. Tchau!